Planejamento imigratório eficaz. Como é que você consegue planejar a sua viagem, planejar a sua mudança para outro país sem perder tempo e sendo cada vez mais assertivo? No vídeo de hoje eu vou falar os 3 aspectos principais que não poderá faltar no seu planejamento. Se você tem interesse nesse vídeo, fica aí que a gente já volta. Olá, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Raquel Andreata, eu sou advogada, sócia e cofundadora do Andreata Becker Bandeira de Sá, um escritório de advocacia aqui em Portugal, especialista em ajudar pessoas, ajudar as pessoas que têm o sonho de viver em outro país a virem para Portugal de forma legal, de forma segura e de forma eficaz. E tratando exatamente sobre esse tema de como é que você faz um planejamento imigratório que seja seguro, que seja real para você, eu quero falar hoje dos 3 aspectos principais desse planejamento. O primeiro deles, é aquele que a gente mais se preocupa quando a gente vai mudar de país, que é a parte financeira. O planejamento financeiro. Óbvio que é necessário pensar na parte financeira, porque para você sair, imagina só, para você sair da sua cidade e mudar para outra, você já tem custos muito elevados. Imagina quando você quer mudar de país. A burocracia é muito maior. Você não só precisa estar preparado para arranjar uma casa, arranjar um local para ficar, em ter uma reserva financeira, para custear todas essas despesas de viagem, como você também precisa estar preparado para eventualidades que podem acontecer durante esse processo que você vai estar longe, do seu país de conforto, do seu local de origem, da sua zona de conforto, quanto você precisa se preocupar com documentação. Para a gente sair de um país e viver em outro, existem vários documentos que precisam ser organizados e tudo isso tem um custo, Infelizmente, a burocracia, ela tem um custo associado. E se a gente não está preparado para isso, a gente não tem a nossa reserva preparado para trazer a nossa família junto com a gente e fazer isso de forma segura, fica complicado. Então, o valor que você vai precisar para esse planejamento financeiro, ele depende muito de várias circunstâncias. Depende se você vem já com emprego, depende se você tem alguma outra fonte de renda, no Brasil que vai ajudar você com essas despesas, ou se você vem para realmente procurar um trabalho, para refazer a sua vida em solo português, por exemplo. Então, todas essas variáveis, elas têm que ser levadas em conta quando você vai fazer o seu planejamento financeiro. Qual cidade de Portugal você vai querer viver? É uma cidade com custo de vida mais alto, com aluguel mais alto? É uma cidade com custo de vida mais baixo? Muitas vezes a escolha da cidade não está intrínseca somente na sua vontade, e sim nas outras circunstâncias, que rodeiam o seu processo imigratório. Suposição, você vai trabalhar para uma empresa em Lisboa. Então, você precisa estar perto, se o seu trabalho for presencial, desse local. Então, você vai precisar estar em uma das cidades com custo de vida mais elevado, a nível até mesmo de arrendamento, que é o principal aqui, O arrendamento aqui em Portugal são os aluguéis, em Lisboa é muito caro. Então, tudo isso você vai precisar levar em consideração, todas essas peculiaridades. E lembrando que sempre que você tiver dúvida, se você está no caminho correto, procure por profissionais capacitados e habilitados, Profissionais que realmente tenham experiência para poder te dar os melhores conselhos, porque são exatamente esses detalhes do seu planejamento que vão fazer toda a diferença na sua mudança para Portugal de forma segura e de forma eficaz. Claro que isso vale para qualquer país, Mas eu aqui trato especificamente de Portugal, que é onde o escritório que eu sou sócia e cofundadora, a Andreata Becker Bandeira de Sá, é especialista, no processo imigratório português. Então, lembrando só de uma coisa antes de mais, se você está gostando desse vídeo, aproveita para deixar o seu like, encaminhar para um amigo, para uma pessoa querida que você queira compartilhar esse conhecimento e que você saiba que se interessa em vir para Portugal de forma planejada, Aspecto número 2 é o planejamento legal. O que isso significa em termos, mais específicos? Se você vai se mudar do Brasil, exemplo, para Portugal, você precisa de um visto de residência, se você pretende residir.
Algumas pessoas confundem muito esse aspecto legal, achando que porque os brasileiros têm um visto de turismo, né, previamente definido, então os brasileiros para virem turistar em Portugal durante o período máximo de 90 dias, na verdade não só em Portugal, né, como no espaço europeu, há esse livre trânsito por 90 dias assegurado aos brasileiros, obviamente, né, desde que cumpra os requisitos que só são avaliados na entrada de Portugal pela polícia migratória. Então as pessoas tendem a achar que por isso elas não precisam de visto para viver em Portugal. Isso não é verdade. Para viver, estabelecer residência em Portugal, você precisa sim de um visto de residência, tá? A gente fala muito aqui no nosso canal sobre diversos tipos de visto. A ideia desse vídeo de hoje não é falar sobre especificamente, né, sobre cada um dos vistos, e sim sobre deixar você ciente de que o planejamento legal inclui exatamente essa etapa, você saber qual é o visto adequado para o seu caso concreto e a sua família. Vocês vão precisar sim de uma autorização de entrada para residir em Portugal, tá? Então estudar legalmente qual é o visto adequado é muito importante, porque sem isso você não consegue viver legalmente em Portugal. Passo número 3, né? Ponto número 3 aqui que forma essa tríade, né, da legalização, essa tríade do planejamento imigratório, é o planejamento emocional, que muitas vezes é deixado de lado, tá? Gente, eu sou uma defensora de Portugal, eu tenho que ser bem honesta com vocês, eu moro aqui há 8 anos já, estou e continuo escolhendo estar em Portugal, porque existem razões que eu acho que são viáveis para isso. Só que o erro da maioria das pessoas, né, é achar que Portugal vai ser perfeito. É achar que vai haver um lugar no mundo que é perfeito e que o Brasil tem 400 milhões de defeitos e que existe esse Eldorado, né, esse paraíso aonde eu vou e todos os meus problemas estarão resolvidos. Não, isso não existe, tá? Isso é mentira. Não existe lugar perfeito no mundo. Existem várias diferenças, né? Tanto diferença cultural quanto diferença linguística, que você vai precisar se adaptar para vir para Portugal, viver, começar a sua nova vida. Vai haver esse período, essa curva de aprendizado em que tudo vai parecer estranho, né? Eu tenho muitos clientes do nosso escritório que chegam aqui, tá tudo maravilhoso, tudo perfeito. Em compensação, se adapta, eu falo, eu nasci para estar vivendo aqui. Em compensação, existem outros clientes que demoram para se adaptar. E você, nada segura que você vai estar dentro do hall de pessoas que vai chegar e achar tudo incrível, logo de primeira. Pode ser que você precise de alguns meses aí, até 6 meses, para realmente se adaptar e começar a gostar. Isso aconteceu comigo, tá? Os primeiros meses eu não gostei, os primeiros 3 meses. Até eu entender, até eu me encontrar aqui e aí me apaixonar e, portanto, eu tô aqui há 8 anos. Então, a gente precisa dar essa chance. Mas não é só quando a gente chega aqui, mas sim durante o processo imigratório. Por mais que você tenha uma assessoria, por mais que você esteja contando com os melhores profissionais no mercado, vai ser um desafio. É dinheiro que você precisa juntar, é documentação que não adianta, a assessoria não vai fazer por você determinadas coisas que tem que ser você a fazer. Se você não estiver emocionalmente preparado para essas etapas, tá? E para tudo que isso inclui, porque a gente está falando de órgãos públicos, e não ache que em Portugal os órgãos públicos são maravilhosos, enquanto no Brasil são uma porcaria. Muito pelo contrário. Os órgãos públicos aqui em Portugal eu costumo achar que conseguem ser piores que no Brasil, com todo respeito a Portugal, e às vezes vem um pessoal aqui, uns haters aqui no canal, às vezes aparecem pra poder falar que eu tô criticando. Gente, eu não tô criticando Portugal, foi com 8 anos, eu dei cidadania portuguesa já. Mas a gente tem que ser realista pra algumas coisas. Infelizmente, aqui, muitas vezes, detalhezinhos que no Brasil são facilmente contornados, como a gente conversa e chega num raciocínio, né, que você consiga contornar um determinado problema, muitas vezes aqui não. Aqui existe uma forma de resolver esse problema, sabe? E ou é daquela forma ou não é de forma nenhuma. Então, muitas vezes a gente fica parado em cima de um probleminha, de uma coisinha que resolveria-se na praticidade e não há, tá? A forma cultural com que os portugueses olham para determinada demanda, com que eles pensam sobre determinada demanda é diferente da nossa. Então aqui, acho que é um nível de europeu também, gente. Não tem aquela pressa, aquela correria, aquela insanidade que a gente tem no Brasil, que tudo é pra ontem. Às vezes aqui as coisas são um pouco mais lentas, aqui no velho mundo, sabe? Não é aquela coisa frenética americana, sabe? Que nós temos como América no geral. Eu sinto que há essa diferença também cultural. Então, às vezes, algumas coisas ficam
encrencadas em determinados órgãos e não há nada que ninguém possa fazer a não ser esperar e ter paciência. E para isso a gente vai precisar ter um emocional forte. Porque se a gente não tiver com o nosso emocional muito forte, a primeira derrapada, primeiro problema, a gente já começa a desanimar e criar aquela onda, sabe? De mau ambiente e depois do seu processo migratório, que era para ser bom, que era para ser uma oportunidade de crescimento para você e para sua família, vira um pesadelo. Isso não vale a pena. O que vale a pena é a gente fazer o processo como tem que ser feito e ter paciência, que sim, se você lutar, se você persistir, você vai pegar todos esses obstáculos e vai conseguir contornar. Talvez seja questão de tempo, talvez seja questão de insistência, mas sim, é possível resolver todos os problemas. Eu costumo dizer que só para a morte não há solução. Enquanto a gente estiver bem, enquanto a gente estiver com saúde, e por isso que o emocional é tão importante para trazer saúde pra gente, a gente consegue contornar qualquer problema e qualquer obstáculo. Eu espero muito que você que esteja aí do outro lado tenha gostado desse conteúdo, então não esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho, de comentar e enviar para pessoas que você queira que receba essa mensagem também. Um beijo e até a próxima!